Olá, estamos aqui com mais um vídeo para juntas passarmos mais um tempo compartilhando um pouco do meu testemunho. E estamos no terceiro episódio da série É Tempo de Florescer. Confesso que eu estava pensando o que eu ia trazer hoje e eu não me veio exatamente o que trazer hoje e eu senti muito forte no meu coração. Sinara, abre a câmera e deixa o meu espírito fluir através de você. Então, hoje, o terceiro vídeo, a gente vai dar continuidade. Eu não sei o que Deus vai falar com a gente hoje, mas eu tenho certeza que tudo que vem da parte de Deus é poderoso demais e vai edificar a nossa vida. Então, continuando ali na, na, na história do perdão, ontem eu finalizei o vídeo falando do perdão, de princípios, que eu voltei na casa do meu pai. E naquela época que eu comecei esse processo, eu já tinha perdido a minha mãe. Ai, que legal, Deus já me deu a história que eu vou contar. E eu já tinha perdido a minha mãe, eu perdi a minha mãe em 2016. Ela teve um AVC isquêmico e não resistiu. Então eu vou contar um pouquinho sobre isso. O ano era 2016 e no ano de 2014 eu trabalhava CLT numa empresa e eu comecei a fazer uma faculdade. Eu recebi a primeira vez que Deus falou audível comigo mesmo, não usou profeta, não usou ninguém, ele falou diretamente comigo. Ele disse: Filha, eu estou entregando uma faculdade na sua mão. E em 2014, vamos fazer a conta aí, faça a conta. Eu acho que eu tinha 35 anos, se eu não me engano. E para mim aquilo ali era algo totalmente impossível, né? Eu já estava quase com meu filho mais velho na idade de faculdade, ele estava terminando o ensino médio. Então a minha preocupação era o meu filho, né, ir para a faculdade. Aquilo não era mais um sonho meu. E não era meu, mas era de Deus. Por isso que é maravilhoso viver os sonhos de Deus. E quando ele falou aquilo, eu levei um susto, porque eu sempre achei muito lindo alguém que conseguisse se formar, alguém que passasse por faculdade. Eu achava lindo e que era somente na vida dos outros. Isso jamais ia acontecer na minha. E eu estava completamente enganada. E aí, Deus falou isso comigo, passou, né? Contei para o meu esposo, passou alguns meses, ele falou: amor, mas Deus falou que vai te dar uma faculdade, mas você tem que fazer a tua parte. Ele falou: eu vou te inscrever no vestibular. Eu falei: amor, mas eu não sei. Faziam 16 anos que eu não estudava, eu tinha acabado só o ensino médio. E eu falei: amor, eu não sei. Meu Deus, eu tinha uma crença de merecimento tão baixa, sabe? Eu falei: amor, eu sou burra. Eu sempre tive dificuldade com a matemática no colégio, então não dá para mim. E, ok, a gente pegou uma faculdade muito boa aqui de Joinville. E hoje em dia, né, gente, a gente faz faculdade a gente faz vestibular para faculdade paga. É tranquilo, né? Uma prova tranquila. E se você não passar, você acaba passando porque, né, você vai pagar para estudar. É totalmente diferente. E o que aconteceu? Eu fiz né, a inscrição para o vestibular e fui. Quando eu cheguei lá, eu olhei aquela prova, eu falei: meu Deus. Eu fui assim, ó, orando, pedindo para Deus, suando frio, coração disparado, porque eu falei: meu Deus, parecia que a prova ela estava em alemão, porque eu não entendia nada daquilo. Eu falei: gente, isso é loucura, acho que não foi Deus que falou comigo, porque não pode, não pode. E ali eu nem sabia, mas Deus já estava começando a trabalhar uma crença, uma não, várias crenças limitantes, né, na minha mente, e mostrando para mim mesma o quanto eu era capaz. E eu lembro que eu saí dali, eu fui para casa e falei: amor, eu acho que nem pagando eles vão me passar. Eu falei: porque eu chutei tudo, eu não sabia nada. E aí, ok, passei e comecei a pedir para Deus qual era a faculdade que eu ia fazer. Eu falei: Senhor, eu não sei que curso eu vou fazer, né, que faculdade vai ser. E eu falei, e eu orei.
perguntando para ele, mas na minha cabeça, Deus iria me pedir RH, alguma coisa, processos gerenciais, coisas mais simples, básicas. E aí eu tive um sonho. E naquele sonho eu estava numa rua e eu perguntei para uma pessoa, um senhor que caminhava, e eu perguntei para ele assim: Senhor, qual é o nome dessa rua aqui? E aquele homem começou a falar: gestão financeira, gestão financeira. E ele foi falando até o sonho acabar. E eu fiquei olhando para ele, tipo assim: como isso? O que é isso? E quando eu acordei, eu falei: não, eu não acredito. Eu não acredito que Deus está me confirmando para mim fazer gestão financeira. A última faculdade que eu poderia pensar, o último curso que eu poderia pensar, por quê? Por causa da minha dificuldade com números. E eu falei, mas amor, é isso que ele me mostrou, não tem nem. E assim, foi repetindo, repetindo, repetindo até o sonho acabar. Então, tipo, tô desenhando para ti, aí ensinaram. E eu fui. E comecei o primeiro dia de faculdade. E é engraçado que hoje eu estava contando esse testemunho num vídeo mais curto. Então, né, Deus já estava falando ali de certo que era isso que ele queria que eu falasse hoje. Então, eu vou te contar. E então eu passei nessa faculdade, comecei a estudar. Eu era a mais velha da turma, né? A maioria era meninos e meninas que tinham acabado de sair do ensino médio. E eu ali, né, no meio. E Deus, ele me deu uma bolsa, eu ganhei tudo. Literalmente, Deus entregou a faculdade na minha mão, né? Mas a minha parte era ir todos os dias, porque era presencial, não era nem a distância, porque eu tinha tanta dificuldade de aprendizado que se me colocasse no online, aí mesmo que não ia dar certo. E eu fui. E então eu tinha que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu saía do trabalho e ia direto para a faculdade. Então isso se estendeu por 2 anos e meio, porque eu fiz tecnólogo. Então 2 anos e meio todos os dias indo para a faculdade. E aí naquela época, então assim, eu tive muita ajuda do meu esposo, que ele foi um paizão, foi um esposo maravilhoso e cuidou de tudo para mim. Ele cuidou da casa, cuidou dos filhos, porque ele tinha a profissão dele é corretor de imóveis, então é super flexível o horário dele. Então ele foi assim tudo que eu precisei naquele momento. Meu Deus, como meu marido foi e é um instrumento de cura na minha vida. E, e ele cuidava de tudo para mim. Então eu chegava em casa super tarde, né? Já era quase 11 horas da noite, cansada, os meus filhos já estavam dormindo. Então, meu Deus, foi assim 2 anos muito, como que eu posso dizer assim, muito desafiador. Essa é a palavra, foi muito desafiador. E aí nesse meio, isso foi em 2014, né, quando eu comecei a faculdade. Só que nessa época do trabalho na empresa que eu trabalhava, você tem direito, depois de um ano de empresa, 50% de bolsa estudo. Então, como eu já estava lá um ano e pouco, eu solicitei esse auxílio e eu ganhei 50% de bolsa. Só que na mesma época, estava passando por um processo seletivo dentro da empresa. Por quê? Porque eu trabalhava na filial da matriz e estava concorrendo a uma vaga dentro da matriz. E acabou que eu passei nesse processo seletivo. Então, imagina, faculdade, nova função, tudo novo. Gente, eu fui totalmente forjada com os meus medos, a minha insegurança, a minha crença de incapacidade, foi tudo ali, foi tudo realmente desconstruído em mim. E aí, quando eu passei foi maravilhoso, né? Passei para matriz, só que aí veio um porém. Matriz é um financeiro e filial é outro. O que acontece? A parte da matriz não tinha os 50% disponível. Então, eu automaticamente perdi o auxílio bolsa. E naquele momento eu falei, então eu não vou. Eu já queria fugir mesmo, né? Já queria fugir daquela responsabilidade que eu achei que eu não ia dar conta. Então eu falei pro meu marido, amor, agora não é a hora, vamos esperar talvez daqui um ano, quando eu tiver efetivada um ano aqui, que eu vou ganhar a bolsa. Ele falou, não, amor, nós vamos dar conta. Pode ir que eu vou dar conta. Eu te ajudo, a gente vai dar conta de pagar. Ele falou, e depois tu tenta bolsa, quem sabe tu ganha alguma coisa de bolsa na faculdade. Enfim, não teve para onde correr. E lá foi assinar para a faculdade. E ao mesmo tempo que eu não me sentia capaz,
Eu olhava tudo aquilo e eu dizia assim, eu não acredito que eu, com 35 anos, estou entrando numa faculdade. Algo que eu nunca imaginei. Nunca, nunca. Gente, nem nos meus maiores sonhos. Porque existe uma crença que talvez você não saiba, mas é a crença de permissão. E eu não tinha permissão nem de sonhar uma coisa dessa. Isso era grande demais para mim. Existia um limite. E é até aqui para ti. E foi tremendo, assim, tudo que Deus fez. E aí eu fui naquela semana na secretaria e perguntei, né, sobre bolsa de estudo, tal, quando que abriria. E a moça falou assim, Sinara, já era para ter fechado, mas se estendeu por mais uma semana. Então, essa semana encerra. Se você conseguir trazer toda essa documentação que é solicitado, você pode concorrer à bolsa. Eu falei, liguei pro meu marido, ele falou, não, pega qual é a documentação que eu vou dar um jeito. E era bastante documento. Só que meu marido conseguiu levantar tudo isso até sexta-feira e eu consegui entregar. Aí a gente falou, seja o que Deus quiser, qualquer 10, 15, 20% que vier, tá valendo, né? Para quem tinha perdido 50% já ia ter que pagar integral. E aí passou-se um mês, veio a notícia, né? Veio a resposta da bolsa e pasmem, pasmem. Adivinha qual foi o percentual? 100%. 100% de bolsa. Válido a partir daquele mesmo ano, porque eu entrei no meio do semestre, né? Eu entrei em agosto. Então eu esperando só para janeiro, né? Do próximo ano. E ali eu paguei uma mensalidade. Ganhei a bolsa e depois eles me reembolsaram ainda esse valor que eu paguei. Então, ou seja, literalmente a palavra que Deus me entregou se cumpriu na íntegra. Eu estou te entregando uma faculdade nas tuas mãos. Então eu não tinha desculpas. Ah, não vou ter dinheiro. Não, não, não. Vai. Não tem quem me ajude, não tem um grupo de apoio, né? Para cuidar dos filhos. Tem o marido. Então eu tinha tudo que eu precisava. E eu não podia mais dar desculpas. E ali começou, né? E naquele momento Deus falou algo muito forte comigo. Ele falou assim: você estava choramingando por causa de 50% que você tinha perdido e eu tinha 100% para você. Só que a gente entenda algo nesse. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, com esse testemunho, é que você nunca vai saber o que tem no novo de Deus se você não der o passo de fé. Porque eu só experimentei o 100% porque diante daquela circunstância de ter perdido 50, eu não neguei. Eu confiei, eu continuei acreditando, mesmo com medo, mas vai com medo mesmo. Eu fui com medo, mas eu não desisti. Então, se você tem uma palavra, caminhe sobre ela, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias, deixa eu te falar algo, nunca vão ser favoráveis na hora de você se mover na direção de Deus. Nunca vai ser favorável. A conta não vai fechar, a conta bancária não vai ser favorável, sabe? As pessoas não vão estar do teu lado, não vão estar vibrando com você, mas entenda algo, a visão é tua, o sonho é teu, foi Deus quem te deu. Então quem tem que acreditar é você. Amém? Então continuando, deixa eu só arrumar aqui que tá soltando aqui meu celular. Então, então nessa correria de faculdade, de trabalho, só que só um detalhe. Como eu ganhei uma bolsa de estudo que eu tinha que fazer um projeto, então eu tinha esse projeto para desenvolver junto com uma professora, enfim, então tudo isso eu tinha. Então eu estava numa função nova, aprendendo de sistema, eu fui trabalhar no faturamento dessa empresa, então era bem trabalhoso, bem desafiador para mim. Então, assim, tudo isso acontecendo, gente, foi loucura. E aí um dia também Deus falou para mim assim, filha, e outra coisa, eu não podia reprovar, porque a bolsa para você ter direito à bolsa, você não poderia reprovar e ter, né, 80% de frequência. Então, tinha todos esses detalhes que ainda me fazia me sentir mais pressionada, né? E aí eu preocupada um dia, porque eu não estava aprendendo sobre uma matéria lá de finanças, que era matemática financeira, e aí o Senhor falou para mim assim, filha, tira a preocupação do teu coração, porque você não vai reprovar. E eu falei, opa, glória a Deus.
Aí no primeiro semestre, fiquei em exame. E eu, poxa, senhor, tu não falou que eu não ia, que eu não ia reprovar? Ele disse, filho, eu disse que você não iria reprovar, não que você não ficaria em exame. Vai ficando ligado aí, vai ficando ligado que eu sei que Deus está falando contigo. Então, dali eu me dediquei de corpo e alma ali. Eu falei, não adianta, eu vou ter que ir até o final, eu vou ter que dar jeito nisso aqui. E foi muito maravilhoso porque o primeiro ano de faculdade, é, no primeiro ou no segundo? O meu segundo ano de faculdade, o meu filho entrou na faculdade. Ele fazia faculdade na mesma instituição, o João Vitor, meu filho mais velho. Ele fazia contábeis e eu fazia gestão financeira. Então, nós tínhamos vários professores que davam as mesmas matérias, tanto para ele como para mim. Então, foi, assim, algo muito maravilhoso, assim, sabe? Poder compartilhar alguns momentos com meu filho. Eu sei que isso gerou um orgulho dentro do coração dele de ver, né? A gente nem imagina o que a gente está gerando dentro do coração dos nossos filhos, mas ele sempre me falava que orgulho, né? Ver minha mãe com todas as limitações, superando, vencendo, né? E se tornando, é, vencendo seus medos e botando eles, né? Em... Oh, meu Deus, fugi a palavra botando para fora os seus sonhos, né? Então, é isso. Sobre a faculdade é isso. Agora nós vamos entrar no assunto da minha mãe. Da minha mãe, então era 2016, eu já estava no último ano de faculdade e no dia nós estávamos em agosto. Então, com toda essa correria de trabalho, faculdade, projeto para bolsa, tudo isso, eu acabei negligenciando muitas vezes de visitá-la, né? Mais vezes. Ela morava em Balneário Camboriú, como eu já falei para vocês, né? A 100 quilômetros daqui. Então, assim, eu sempre estava cansada. Tudo que eu queria era, quando eu estava em casa, era ficar deitada. Eu tinha muita vontade de dormir, muito sono, porque muito cansada. E no, no dia 19 de agosto de 2016, eu recebo uma ligação. Meu esposo ligou para mim no meu trabalho. Ele disse: Amor, a tua mãe passou mal e ela foi para o hospital. Só que ela já tinha passado mal outras vezes, já tinha tido um AVC, já tinha se recuperado bem. E eu achei que era só mais uma dessa. E eu falei, sério, amor, né? Fiquei nervosa, tudo. Aí ele falou, sim, mas tá tudo bem, a tua irmã já tá indo pra lá? E ele falou, ela vai mandar notícias quando chegar lá e a gente vê se a gente já vai ou vai só amanhã. Eu falei, tá bom. E aí, era uma sexta-feira. E aí eu falei, tá bom. Mas fiquei com aquela preocupação, né? Aí já pensei assim, eu tenho um olhinho ungido, vou levar quando eu entrar lá no hospital, já vou ungir ela, já vou orar por ela, na minha cabeça. E aí, daqui a pouco, acho que deu mais uma meia hora, o meu marido ligou. Não, acho que uma hora, que deu tempo da minha irmã chegar lá, meu marido me ligou e falou, amor, a tua irmã chegou lá, parece que a tua mãe não tá muito bem. Eu acho bom a gente ir pra lá. Aí eu passei muito mal, eu fiquei muito mal, muito ruim. Falei, tá bom. Aí ele me pegou, a gente organizou umas coisas lá em casa, viu com quem ia ficar o meu filho menor, né, o Pedro na época. Acho que tinha 4, 5 anos, e aí a gente foi pra lá. Eu cheguei em Balneário. Aí a minha família, minhas irmãs, o meu pai já tinham ido no hospital e falaram que os médicos estavam fazendo todos os exames porque eles não sabiam dizer o que era. O que que aconteceu? Minha mãe estava indo trabalhar e ela desceu do carro, meu pai deu carona para ela, ela desceu do carro, ela ia começar naquele dia num salão de cabeleireira, que ela era manicure, esteticista. Ela ia começar num salão novo lá em Balneário Camboriú. Então, ela desceu do carro, meu pai foi e ela deu uma caminhada de alguns passos e caiu. Então ela já estava tendo AVC dentro do carro, porque ela estava não estava conseguindo falar para o meu pai qual era a rua, onde que ela deveria entrar, e sabe, até meio que discutir os dois. Então a gente acredita que ali, que esse esquecimento, estava meio perdida, já era um AVC acontecendo, né? E aí ela caiu e uma moça veio, né, e socorreu ela ali na hora, pegou o telefone dela, ligou no último número, que era o número da minha irmã, que morava lá também. Ligou para minha irmã e já ligaram para o SAMU, porque ela caiu praticamente morta. Na verdade, gente, ela caiu morta. Porque quando o SAMU chegou, o SAMU veio com a médica e começaram a fazer todo o
os procedimentos de reanimar ela mesmo, né? Começaram com a massagem cardíaca, ali no meio da rua, na frente de todo mundo, e nesse momento chega a minha irmã e vê aquilo tudo, e aí a minha mãe só dá um suspiro, eles entubam ela e levam para o hospital. E lá começam a fazer uma bateria de exames, porque eles estavam achando que tinha sido um infarto. E fizeram o primeiro, fizeram o segundo e falaram que acharam uma manchinha no cérebro dela. Então eles, né, já tinham descartado o infarto e começaram a ver sobre o AVC. Aí, no outro dia, né, isso foi numa sexta, no sábado, meio-dia, 10 e pouco da manhã, chamaram a família lá, meu pai foi, e eles falaram, ó, era Almida, o nome da minha mãe, um nome bem diferente, né? Olha, a dona Almida, ela teve um AVC e ela tá de ontem para hoje. A mancha no cérebro dela, o sangramento, já comprometeu quase que 50% do cérebro dela. Então, se ela resistir, ela já está cega, ela já perdeu os movimentos. Eu não lembro se era do lado direito ou esquerdo, mas ela já. Então, se fosse independente do lado, mas ela já tinha ficado cega e perdido todos os movimentos daquele lado. Então eles falaram, daqui em diante a gente não pode fazer mais nada, agora é esperar ver como que os órgãos dela vão reagir a tudo isso. Isso era 10 e pouco da manhã. E o horário para entrar para visitar ela era só 4 da tarde, horário de UTI. E eu, crente que eu ia entrar, né, às 4 da tarde, e orar, já estava com um olhinho ungido dentro da minha bolsa. Quando foi meio-dia e meio, o hospital ligou e pediu para a família ir lá. A gente já imaginou, mas a gente não quer acreditar. Então chegamos lá e aí pediram para o meu pai subir até o UTI para falar com o médico. E as minhas irmãs não quiseram subir. Eu falei, pai, eu vou contigo, não vou deixar tu sozinho. E a gente subiu, e aí o médico chegou e o médico falou, vocês já sabem, né, por que eu chamei vocês? Eu falei assim, a gente imagina. Ele falou, sim, a dona Almida, ela faleceu, isso era 1 e pouco da tarde. Ele falou, ela faleceu meio-dia e 36, e a gente sente muito. E eu falei assim, tá, mas eu posso entrar para ver ela? E ele falou assim, olha, eu não te aconselho porque ela já não está mais no quarto, ela já foi encaminhada para o necrotério. E meu pai, eu quero ir lá, quero ir lá. Eu falei, pai, lá não. Lá nós não vamos, a gente não precisa ficar com essa imagem. Eu falei, não. E aí começou toda aquela loucura, né, de se mover com o velório, olhar a roupa dela, gente. E eu fui para casa porque os meninos estavam em casa. O Pedro não, o João, o Dudu, os filhos da minha irmã estavam tudo em casa, né, em Balneário, na casa do meu pai. Então a minha irmã, com meu cunhado e meu pai foram ver a parte de funerária e nós fomos para casa olhar eles e aí eles nos ligaram pedindo pra gente separar uma roupa para ela. Gente, que momento mais horrível, que momento mais difícil. Eu nunca imaginei passar por essa situação de ter que escolher as roupas que a minha mãe usaria pela última vez. E a gente ria, eu e a minha irmã, olhando as roupinhas dela, gostava muito de usar tomara que caia. Eu disse, meu Deus, cadê uma roupa para botar nela, né? Porque tudo tomara que caia. E a gente ria e chorava, e ria e chorava. Até que arrumamos a roupa dela, aí mandamos. E aí o corpo foi liberado, isso tudo aconteceu de manhã, né? De manhã, não, depois do meio-dia, né? E aí à noite o corpo dela ia chegar no crematório de Balneário Camboriú a partir das 10 horas. E aí a gente foi pra lá, o corpo dela tinha acabado de chegar. Aí entrou minha irmã, entrou meu pai, todo mundo gritando, chorando. E eu não entrei, eu não consegui entrar lá. Porque eu nunca tinha perdido alguém tão próximo, né? Tudo que eu perdi de vovó, perdi, eu era bebê. Então eu nunca perdi alguém tão próximo assim. Então aquilo tudo era muito novo pra mim. E ainda mais sendo a tua mãe, né? E eu chorava tanto antes de entrar naquele lugar. E aí eu entrei sozinha. Elas já tinham se acalmado um pouco, as minhas irmãs estavam sentadas. E eu olhei pra ela naquele caixão e eu falei, mãe, mãe. E ali eu chorei muito, muito. Sabe por quê? Porque eu não tinha mais tempo com a minha mãe. Todo o tempo que eu deixei de ver ela tinha ido-se embora. Não existia mais. E eu chorava e as minhas lágrimas molhavam a minha mãe. E eu falei assim, mãe,
Eu não acredito que eu não arrumei tempo para te ver viva e tive que arrumar tempo para te ver assim. Eu não acredito que eu não pude te dar o último abraço, falar contigo pela última vez. E aí naquela hora Deus falou comigo. A palavra diz, né, que é melhor a gente estar num velório, né, do que numa festa, né? E aí eu falei, naquela hora eu escutei a voz do Senhor falar comigo. Ele falou, filha, hoje você precisou arrumar tempo, mas hoje não existe mais tempo com a tua mãe. Só que ele não estava me trazendo uma culpa. Ele estava me trazendo um despertar, porque ele me disse, ele estava me encorajando. Ele me disse, filha, mas ainda existe tempo com o teu pai, com as tuas irmãs, com os teus filhos, com o teu marido. E eu, gente, aquela palavra entrou dentro de mim de uma forma que eu não sei explicar. Foi muito forte, foi muito forte. E aí, daquele dia, eu entendi uma palavra que eu tinha recebido há mais ou menos um ano atrás, de que Deus disse que os meus dias estavam contados dentro daquela empresa. E eu fiquei triste quando eu ouvi essa palavra, porque era uma das empresas mais maravilhosas que eu já trabalhei em toda a minha vida, sabe? Em questão de salário, de ambiente, de remuneração, de tudo, tudo, sabe? De benefícios. E eu gostava demais de trabalhar lá. Eu me sentia muito bem. E quando eu estava lá no velório, que Deus me disse essa palavra, na hora eu lembrei, eu falei, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso cuidar dos meus filhos e os meus filhos precisam, o que que eles vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui? Será que eles vão lembrar da mãe que cuidava, da mãe que limpava a casa, da mãe que fazia um bolinho? Será que eu quero que eles tenham lembranças afetivas de mim. E eu queria voltar para casa. Eu queria voltar para casa de todo jeito, mas ainda não era o tempo. Então, nessa época, eu consegui enxergar que o que é que tem valor na nossa vida e que o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida e é o que menos nós sabemos administrar. Porque nós temos uma fala automática já. Ai, não tenho tempo, ai, deveria ter mais de 24 horas o dia, ai, meu Deus, não, é porque nós não sabemos nos organizar. Por quê? Porque não sabemos separar o que é prioridade do que é urgência. E o que mais nós fizemos é estar resolvendo urgências, é aquilo que aparece na hora, mas prioridade, ela está ficando. Prioridade é o quê? É aquilo que você não abre mão. Prioridade é aquilo que é eterno. Prioridade é a tua casa, é a tua família, é o cuidado com você, é a tua vida com Deus. Isso são prioridades e a gente está toda hora negociando isso com as urgências que estão chegando, ajudando alguém, fazendo algo para alguém. É uma ligação que eu tive que atender, é alguém que eu precisei correr. E aí, aquilo que é prioridade vai ficando, vai ficando. E talvez vai chegar um momento em que a gente não tenha mais tempo para aquilo que um dia a gente negligenciou, que foi o que aconteceu comigo. Então hoje o que eu queria compartilhar com você é esse testemunho e fazer você refletir sobre como você tem gasto o teu tempo, com que você tem gasto o teu tempo, com quem, como que você tem gastado tempo com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos, porque daqui a pouco eles vão casar, daqui a pouco eles vão crescer e eles vão seguir os seus caminhos. Mas e o que que nós estamos gerando neles como mãe? Como que nós estamos tratando o nosso esposo? Como que nós estamos cuidando da nossa casa? Como que nós estamos cuidando da nossa saúde, das nossas emoções, da nossa mente, do nosso coração? Então eu quero deixar, sabe, eu não quero gerar em você um remorso. Eu quero gerar em você um despertar como Deus gerou em mim naquele dia. Que, ei, Sinara, não tem mais tempo com a tua mãe, mas tem o teu pai, tem as tuas irmãs, tem os teus filhos, tem o teu marido. E dali para frente eu entendi que eu precisava parar, sair do piloto automático e começar a olhar para as coisas mais maravilhosas que eu já tinha, porque às vezes a gente está correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás de coisas que Deus já nos deu, mas que nós não conseguimos olhar e dar valor. Então eu quero deixar essa reflexão para você hoje. Que Deus possa abrir os teus olhos.
que Deus possa te dar entendimento, que Deus possa te dar sabedoria, que Ele possa trazer revelação para você e que você possa ser uma mãe segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus. Então, hoje eu quero finalizar assim esse terceiro episódio da Tempo de Florescer e que você seja edificada com mais esse testemunho. E a gente volta no próximo capítulo. Que Deus te abençoe.